Olá, Dárcio e Jorge, Olá Miguel, tudo bem? Olá, boa noite, boa tarde. como é que vai isso? Tudo bem? Tudo a andar, Yes. confinados em casa, Muito So fartos de estar bem, far, em so casa. good. é verdade. Pois muito bem, nós fizemos aqui um compasso de espera e, e eu, entretanto, consegui pôr aqui, julgo eu, não tenho a certeza, mas isto também é novo para mim, relativamente aqui a Olá, um boa tarde live, a todos, mais uma vez. Claro. e o Alexandre também já cá está. eh, Só para dar conta que neste momento já temos cerca de 140 participantes, o que de certa forma também é um entusiasmo crescente. E eu, para dar início, obviamente agradecer a todos que estão presentes, aos participantes, e irei dar já também a apresentação dos oradores e daqueles que acederam ao meu convite, alguns deles em última hora, como foi o caso do Dárcio Fonseca. Mas antes de começarmos ao tema que nos traz aqui hoje, eu gostava apenas de lembrar que, segundo aquilo que ficou do resumo dos nossos debates anteriores, e que no fundo eles são sequenciais, isto para dizer que houve uma primeira abordagem num primeiro debate relativamente àquilo que é esta pandemia, e todos esses ensinamentos, todos essas reflexões têm sido muito úteis para a construção destes debates e para podermos acrescentar uma narrativa e podermos acrescentar, de certa forma, uma orientação daquilo que é uma discussão que muda de dia para dia. Os tempos são realmente muito incertos, não há verdades absolutas sobre isso, e numa lógica de construção e de podermos acrescentar discussão pública e participação àquilo que são todas as nossas dúvidas, nomeadamente como médicos dentistas, estes debates têm servido para isso. O saldo tem sido muito positivo, tem sido muito agradável ter recebido tantas comunicações, mensagens, e-mails de muitos colegas, e eu gostava só de dizer que no meu website podem já rever, e algumas pessoas que não viram tiveram cuidado de mandar mensagem, e foi isso que me despoltou para criar um arquivo no website daquilo que são as gravações dos outros debates online, mas também de conteúdos que estão disponíveis. Eu gostava apenas de dizer que já há muitos conteúdos, muitos colegas fizeram chegar esses conteúdos, uns que são links de partilha até de entidades com valor científico, e eu gostava apenas de também acrescentar uma participação de uma apresentação que tenho num PDF da London Business School, que é muito ampla, muito abrangente, e que vai não só do âmbito de saúde pública, também para uma conjuntura política e económica. E nesse sentido, gostava de fazer aqui um disclaimer relativamente a estes debates. Estes debates online não são mais do que uma reflexão entre colegas, convidados. Hoje temos o Alexandre Meireles, que nem médico dentista é, e eu agradeço desde já a ousadia de estares aqui no meio de médicos dentistas, mas são essencialmente participações de diferentes intervenientes que, sob o meu ponto de vista, são fundamentais para fazermos um acerto e apurar aquilo que é entre o certo e o errado, aquilo que é o provável e o improvável, e acima de tudo termos uma análise prospectiva e seguramente que não é linear, porque se hoje vamos falar de economia, podem ter a certeza que o que dizemos hoje, amanhã não ser. E a verdade e a variação é tão grande neste momento que aquilo que nós não podemos deixar de fazer é de tentar prever, tentar seguir essas tendências e, acima de tudo, refletir, debater e de uma maneira construtiva. Não devemos ter medo disso e é nesse sentido que eu também me proponho a fazer isto. Por último, antes de darmos aqui início ao tema de hoje, gostava de dizer apenas daquilo que é a minha leitura diária, julgo que é um dia de boas notícias. Portugal começa a ter indicadores interessantes daquilo que podemos dizer da contenção e da taxa de crescimento e do número de mortos bastante reduzido. Vi também notícias que a Alemanha prevê, e fala-se já do lockdown eventualmente acabar já nos finais deste mês de abril. Será prematuro, não sabemos, mas temos que nos agarrar a alguma coisa e, nesse sentido, o otimismo é a palavra-chave. Eu gostava, antes de mais, de apresentar os oradores.
o Jorge André Cardoso é um médico dentista conhecido, meu amigo, já o conheço há muitos anos. Costumo dizer que é uma pessoa assertiva, inteligente e perspicaz. Gosto e aprendi sempre muito com o Jorge André, já tivemos muitas oportunidades de estar em alguns momentos e grupos de trabalho juntos, e é aquilo que eu chamo um médico dentista que pensa fora da caixa, não tem de certa forma pruridos de transparecer e transmitir o seu conhecimento, e eu julgo que ele vai ser uma grande mais-valia. Por o Alexandre Meireles não é médico dentista, eu aqui acabei de dizer, é engenheiro informático, e é alguém que neste momento ocupa uma posição importante naquilo que é a área empresarial, é presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários, a ANJ, é também alguém que tem algum conhecimento e da área de gestão empresarial, nomeadamente na área de psicologia, ele poderá hoje falar um bocadinho sobre isso, e tem estado também na linha da frente daquilo que é uma preocupação crescente dos mais vulneráveis, dos jovens empresários, mas também julgo que trará aqui uma visão muito interessante daquilo que são linhas e orientações para empreendedores e para as oportunidades. O Dárcio foi uma aquisição de última hora, é um colega médico dentista, da qual eu tenho tido um contacto mais recente com o Dárcio, mas que nos traz aqui uma visão muito importante, também de alguém que é gestor de 3 clínicas, uma delas internacional, salvo erro, Dárcio, no Dubai, 2 em Portugal e uma no Dubai, e julgo que tem também uma dimensão diferente já, uma dimensão daquilo que é um negócio da medicina dentária e uma clínica de medicina dentária, com uma dimensão já um bocadinho diferente e de alguma preponderância, e que obviamente as preocupações são conjuntas. Por assim dizer, eu não gostaria que este debate fosse um debate a focar única e exclusivamente aquilo que são as linhas de compensação e os apoios pelo governo. Há nomeadamente informações, hoje mesmo tivemos uma reunião partilhada pela nossa Ordem dos Médicos Dentistas com a Ordem dos Contribuintes Certificados. Temos também muita informação naquilo que são as FEC, as perguntas frequentes na nossa Ordem dos Médicos Dentistas, sobre os apoios às entidades societais, às empresas e também aos trabalhadores independentes, o layoff, os regimes de moratória, os prazos fiscais, as linhas de crédito. Gostava que, obviamente, não entrar em detalhe em cada uma delas, isto não é um webinar, não é explicativo, é um debate perspectivo. Gostava, acima de tudo, que nos focássemos e darmos aqui também a oportunidade de falar com os nossos participantes e quem nos está a ouvir, sobre perguntas e respostas que eles certamente nos vão pôr, pertinentes, focados na medicina dentária, e aquilo que eu gostava de lançar para o debate, talvez fosse desde já, como é que esta crise irá afetar o setor da medicina dentária. Jorge André, se calhar tu como médico dentista, poderás desde já dar-nos aqui uma noção. Ok, antes de mais, obrigado pelo convite, tanto a ti, Miguel, e gostava de cumprimentar a ti e a todos o resto do painel e também o resto dos participantes todos. Julgo que toda a gente me consegue ouvir, certo? Eu julgo que sim, Jorge, acho que está... Sim. Ok, perfeito. Pronto, antes de mais eu gostava de me situar, é assim, eu tenho uma clínica que é relativamente pequena, 3 cadeiras, eventualmente estava agora a ter que colocar a 4ª cadeira, portanto estamos a falar de uma clínica relativamente pequena, numa cidade pequena, mas o que eu acho que representa talvez a grande maioria das clínicas dentárias do país. Fomos uma clínica que tem 15 anos, uma clínica que sempre apostou, julgo que não tem grande utilidade, estamos aqui a dizer se somos bons ou se somos maus, o que quer que seja, mas basicamente da minha parte sempre houve uma tentativa de trabalhar a um nível relativamente alto, com alguma qualidade, nunca trabalhamos com seguros, portanto, isto é a perspectiva para ter noção da minha clínica e também daquilo que eu vou falar. Ora bem, se me perguntam diretamente se vai afetar a medicina dentária, eu acho que neste momento toda a gente tem a noção que vai afetar de maneira muito significativa a medicina dentária. Acredito que ninguém sabe exatamente quando é que vamos começar a trabalhar, ninguém sabe em que termos exatamente é que vamos começar a trabalhar, obviamente, são perguntas que não têm resposta neste momento. Eu acho que nós podemos colocar aqui um cenário mais pessimista, um cenário mais otimista e um cenário intermédio, digamos assim. Obviamente que se o cenário for muito otimista, se nós começamos a trabalhar dentro, sei lá, de 1 mês e meio, 2 meses, nem que seja eventualmente
60%, 70%, 80%. Eu acho que nós temos condições para que, de facto, o impacto seja minimizado. Mas, embora existam consequências diretas na medicina dentária, também julgo que já se falou disto nos debates em relação à parte da higiene, controle de infecção, que vai ser um problema seguramente, existem todos os problemas indiretos. Porquê? Porque eu acredito que, a haver uma recuperação, eu acredito que a recuperação da economia vai ser lenta. Não acredito que vai ser uma recuperação rápida. E nós, a medicina dentária, no setor essencialmente privado, julgo que vai sofrer bastante. Porquê? Porque o nosso país, uma grande parte da economia tem a ver com o turismo, tem a ver com restauração, tem a ver com viagens, e essas áreas são áreas que obviamente vão ser muito afetadas em Portugal, e portanto o pequeno, médio empresário em Portugal eu acho que vai ser muito afetado. A medicina dentária vive muito de uma atividade privada e como tal eu acho que vai ser, portanto eu gostava de, na minha opinião, acho que vai ser bastante afetada. E acho que a recuperação não vai ser rápida, vai ser uma recuperação lenta, não por nossa culpa, digamos assim, porque acredito que nós vamos acabar por dar a volta com mais equipamento mais cedo ou mais tarde. Acho que mais cedo ou mais tarde vai haver uma maneira de nós conseguirmos trabalhar com alguma segurança nas clínicas dentárias, não sei exatamente como, mas acredito que vai acontecer. Agora, indiretamente preocupa muito a maneira como a economia vai ser afetada e acho que a recuperação vai ser lenta. Isso seria a minha posição. Obrigado, Jorge André. Antes de passar a voz ao Alexandre Meireles, está um bocadinho por fora, vou pedir ao Dárcio para dar também o seu ponto de vista, se vai de encontro ao que o Jorge André acabou de dizer. Dárcio. Sim, muito obrigado pelo convite, Miguel. Mesmo sendo de última da hora, sou muito contente por estar aqui a fazer parte deste debate. Quero também felicitar as pessoas que nos estão a ouvir, obviamente, e que estão a acompanhar este debate. Aquilo que eu peço desculpa que agora perdi. Aquilo que eu tenho para dizer é um pouco na linha do Jorge André, ou seja, eu acredito que nós vamos ser muito afetados, não pouco afetados, acho que vamos ser muito afetados. Acho que a dimensão desse impacto, eu acho que vai ser transversal a todo o tipo de clínicas, independentemente de elas serem mais pequenas ou maiores. Acredito que as pessoas que têm clínicas neste momento mais pequenas e com uma estrutura de custos mais baixa, talvez sejam aquelas que vão sair do meio desta crise, se calhar não tão afetados, ou menos afetados do que os outros, mas também concordo que vai haver uma retoma lenta e que os nossos serviços não vão ser como nunca foram até agora, mas não vão ser uma prioridade para as pessoas, visto a crise económica que se avizinha. Portanto, nesse aspecto acho que estamos em sintonia, Jorge. Uhum. Só para introduzir antes do Alexandre dar aqui uma nota, até porque há aqui uma colega, a Cláudia Ribeiro, que pergunta: não será demasiado cedo para quantificar o impacto económico? A mim perguntavam-me se, antes de fazer este debate, em conversa com alguns colegas, se eu não corria o risco de dizer hoje uma coisa que amanhã já não é verdade. Eu julgo que corremos sempre esse risco. A verdade é uma, eu falo por mim, o impacto económico eu já o sinto, obviamente que sim. Alexandre, queres dar o teu ponto de vista aqui? Olá Miguel, obrigado pelo convite, cumprimentar toda a gente que nos está a ouvir, os meus colegas de painel. Naturalmente, como o Miguel disse, eu não sou médico dentista e, portanto, alguma coisa que eu não diga muito correta, peço que me corrijam, sem problema nenhum. O que eu acho é, a pergunta era, afetará? Não, já afetou e muito, seguramente, a classe médica dentista. Vocês foram provavelmente os primeiros a serem obrigados a fechar e estão sem atividade. Eu tive um problema aqui com o meu maxilar, que às vezes sofre de stress e só urgências urgentíssimas que me disseram é que me poderiam receber no meu médico dentista. E, portanto, em relação a isto, eu já acho que já afetou e muito. O que eu acho que vai ser o vosso grande desafio, nós não sabemos, e como partilho do que disse o Jorge André e também o Dárcio, quanto tempo vai durar e quando é que vocês vão poder voltar a trabalhar. Isso é fundamental para percebermos a dimensão da crise e o impacto que tem. Agora, se me permitem, eu acho que o vosso grande desafio, dizendo de uma maneira simples, é vocês provarem aos clientes que estão seguros. Porque é uma área muito sensível. Eu falo por mim ir ao dentista, a propagação do vírus toda a gente sabe como é que é, através das secreções da boca e do nariz, e portanto será o grande desafio dos médicos dentistas passarem esta mensagem que é seguro ir ao médico dentista. Portanto, eu acho que esse que é o caminho. Se vão ser muito afetados, já foram, e provavelmente serão das áreas mais afetadas,
E eu acho que o caminho também, em termos governamentais, é que, e aí a vossa classe deve-se fazer conhecer, talvez tentarem que haja algumas medidas especiais para classes mais afetadas, porque vocês, à semelhança de 2 ou 3 outras áreas, eu penso que estarão no top 5 de classes mais afetadas com esta pandemia do Covid-19. Obrigado, Alexandre. Eu gostava, atendendo ao que acabaste de dizer, e que tem a ver com todas as economias se mexem e estão baseadas num fator, num conceito que é confiança. Não é que eu seja nenhum economista, mas aquilo que se chama de confiança é fundamental para as escolhas, para as opções e para as tendências. E se calhar uma das pessoas que eu tinha pedido para estar aqui presente, que é um analista económico, economista, que é o Daniel Sousa, eu não sei se este é o nome dele, mas eu vou tentar ver se ele está aqui. Peço desculpa só para ver se... mas eu não o consigo encontrar. Não o consigo encontrar aqui na lista de participantes. Para mim também não é fácil. Mas isto para dizer o quê? Que relativamente à questão da confiança, esse é um fator crucial. Tu falavas aí muito bem que nós já estamos a ser afetados. Põe-se aqui muitas interrogações que não há certezas. Obviamente que precisamos de orientações específicas e com base científica. Certamente vão haver algumas alterações, algumas mudanças de comportamento, mas seguramente a nossa responsabilidade, que está desde a primeira linha de todos os médicos dentistas e desde a primeira hora, essa vai continuar e estar garantida seguramente. Mas aquilo que de certa forma vai causar é que vamos ter que comunicar e transmitir essa confiança aos nossos clientes e através das nossas equipas. Jorge André, queres acrescentar alguma coisa sobre este ponto de vista, sobre aquilo que poderá ser esta afetação? Como é que nós podemos utilizar estas mudanças que eventualmente podem ocorrer para minimizar ou mitigar esse impacto económico? Estás a falar do ponto de vista da parte de higiene, exclusivamente? Estou a falar do ponto de vista da confiança, nomeadamente os nossos pacientes sentirem que as nossas orientações e os nossos gabinetes e as nossas clínicas dentárias são realmente locais onde podem estar tranquilos, porque hoje em dia sair à rua obviamente é um ponto de risco, há sempre riscos, obviamente que sim, e voltarmos todos a essa normalidade ou aparentemente essa normalidade. Olha, conforme tu disseste muito bem, eu acho que os médicos, os pacientes escolhem muito o seu médico não só pela competência técnica, mas também pelo grau de confiança que transmitem, que estão as duas interligadas, como é óbvio. Não é? Eu costumo muito dizer que o sucesso é muito dependente do caráter, não é? E o caráter conta muito quando a gente procura qualquer tipo de serviço. A nível da parte da confiança, eu acho que até antes de irmos para as medidas de higiene, eu acho que é muito importante, se o médico dentista confiar em nós tivemos desenvolvido uma relação de confiança com o médico dentista, eu acho que o médico dentista vai confiar de que nós estamos a fazer tudo aquilo que é possível e tudo aquilo que é tecnicamente fazível, digamos assim, para ter o melhor nível de higiene da clínica, e a questão é que neste momento ninguém sabe exatamente como é que isso vai acontecer. Ok, meios de proteção individual, mas isso só provavelmente não vai chegar, pelo menos deste ponto. Ou seja, nós podemos estar extremamente bem equipados, mas como nós sabemos, o aerossol permanece nas salas, não vou estar a entrar muito na parte técnica, portanto existe um grau de incerteza muito grande em relação às medidas técnicas. Agora, o que eu acho é que nós podemos ainda nesta fase, e foi uma coisa que eu tenho tentado implementar, pelo menos na minha clínica, é continuar a assegurar uma relação de confiança com os nossos pacientes. E isso faço através de uma comunicação aberta e honesta com eles, ou seja, o que eu faço, o que eu fiz na minha clínica é todos os tratamentos pendentes, nós estamos a comunicar com os pacientes, a explicar porque é que estamos a atrasar os tratamentos, perguntar se está tudo bem, atender o telefone para todo tipo de perguntas que possam eventualmente ser feitas e fazer, lá está, fazer algum tipo de telemedicina de certa maneira. Mas eu acho que
respondendo mais diretamente à tua pergunta, acho que existe muita incerteza em relação às medidas que é possível serem feitas, mas acho que o que nós podemos fazer neste momento é continuar a demonstrar confiança. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que quando se faz comunicação, boa comunicação com o paciente, no sentido, uma comunicação honesta e verdadeira, nós nunca podemos perder. E acho que estamos a somar pontos, no fundo estamos a ganhar créditos para o que vem aí no futuro. Portanto, tudo o que é possível fazer neste momento em termos de comunicação, e é possível fazer muita coisa, não custa a ninguém ver os tratamentos que estão pendentes e falar com os pacientes, acho que estamos a somar pontos para ganhar confiança, para que quando vierem de facto as diretrizes todas no sentido da higiene, nós possamos implementá-las e dar confiança aos nossos pacientes. É sem dúvida um excelente ponto de vista, até porque tenho aqui algumas perguntas. Já agora aproveito para dizer que o António Roma Torres está aqui a assessorar-me uma vez mais, porque estamos com 253 colegas no chat e começamos a receber muitas mensagens, que estas orientações, que certamente até vão trazer algum custo adicional às nossas consultas, são ou não são uma oportunidade para nós muitas vezes corrigirmos alguns erros daquilo que são tempos de consulta, daquilo que são materiais de qualidade, daquilo que são reorientações para o paciente, quando muitas vezes nos pergunta, mas porquê é que a consulta é tão cara? E nós temos uma resposta pronta muitas vezes sobre os custos inerentes a uma consulta normal, medicina dentária, que por si só leva a preços acrescidos e que leva a que a garantia de funcionamento esteja inserida e esteja incluída nesse valor. Darcio, queres acrescentar alguma coisa nesta lógica? Sim, eu queria, ainda bem que estás a falar sobre isso, porque efetivamente é uma das coisas que me preocupa, é o grau de confiança que a população fica, e ainda bem que o Alexandre falou nisso, porque é verdade, ou seja, o nosso grande desafio agora vai ser dizer ou convencer os pacientes ou a população em geral de que somos seguros. Ninguém neste momento consegue dizer o que é que nos vai dar essa segurança, ou seja, não existe ainda nenhum tipo de guidelines que seja realmente científica e que nos vai dar a eficácia de fazer os tratamentos dentro dessa segurança. E isso vai haver uma coisa que é muito importante, todos nós agora termos alguma cautela e algum discernimento, é que agora vão aparecer e já estão a aparecer 1 milhão de novos aparelhos para desinfetar ambientes, ultravioletas, isto e aquilo, e a gente na realidade não sabe o que é realmente eficaz. Eu acho que nesse sentido tem que haver diretrizes específicas de quem nos guia para dar exatamente quais é que são as medidas que nós todos temos que tomar. Sem dúvida nenhuma que alargar o tempo de consultas, a necessidade de equipamentos de proteção individual vai fazer com que haja um acréscimo no valor das mesmas consultas. Eu acho que vai haver aqui uma verdadeira separação entre o trigo e o joio, ou seja, não há possibilidade de fazer consultas de medicina dentária de alta qualidade, que também é dentro da linha daquilo que eu procuro para os meus pacientes, é dar-lhes tratamentos de alta qualidade e a preços como nós vemos aqui e que nós sabemos que são perfeitamente desajustados da realidade. Ou seja, eu acho que o que vai acontecer efetivamente vai haver aqui uma triagem, infelizmente uma triagem por uma razão que nos ultrapassa a todos, mas que vai obrigar-nos a repensar em toda a medicina dentária que cada um de nós vem fazendo ao longo do tempo e que nos vai repensar também que opções é que nós vamos tomar no futuro relativamente aos preços que praticamos com os nossos pacientes. Isso eu não tenho dúvida. Pois. Darcio, acabaste por falar aqui de um aspecto crucial, vai de encontro àquilo que já estamos a receber aqui também algumas perguntas. Tempo de consulta. Alguns colegas perguntam como fazemos, nomeadamente a Isabel Xavier, como fazemos com os casos dos seguros, e eu, se me permitem, vou deixar aqui o nosso colega Miguel Stanley falar, que de certa forma, não sei se ele já está com o microfone. Miguel, estás-nos a ouvir? Estou aqui, olá a todos. Olá, Miguel. Olá, Darcio, como é que estás, meu amigo? Tudo bem, Jorge? Como é que vocês estão? Tudo bem? Ótimos. Gosto em ver-te. Também eu, meu amigo.
Também eu. Olha, primeiro, não vou ocupar muito tempo, concordo com tudo o que tem sido dito. Eu sei que o Jorge passa muito tempo também em fóruns internacionais. Acho que todos nós estamos atentos às notícias dos nossos colegas, temos colegas e está toda a gente dentro do mesmo barco, toda a gente. O que eu acho que vai acontecer, a verdade é que ninguém sabe, porque a duração desta crise pode haver uma mutação do vírus e isto pode ser um novo normal e quem não está preparado para este novo normal acho que tem que repensar um pouco de estratégia, porque isto vai ser como o 9 de setembro de 2001 o que vai acontecer é que a vida depois disto vai ser diferente. Como sabem, há muitos anos atrás eu criei um conceito chamado Slow Dentistry e tenho vindo a promover isto um bocado em todo o mundo, temos embaixadores disto em todo o mundo e um dos conceitos é 10 minutos de desinfecção entre consultas e há muita gente que pratica isto, mas de facto não consigo conceber clínicas que para terem preços mais aceitáveis, que são essenciais para a população portuguesa e não só, a única forma que conseguem criar, digamos, preços mais baixos é com volume e esses dias acabaram. Portanto, eu tenho vindo a dizer e apelar um pouco por todos os meus colegas em todo o mundo, tem que haver uma reestruturação do business plan económico de todas as clínicas para fazer face a esta dramática e importante mudança. Miguel, mas era só essa a visão que eu te estava a dizer. Eu julgo que o conceito e aquilo que quiseste transmitir, eu agradeço a tua participação, terá a ver muito com, de certa forma, o conceito de slow dentistry, que no fundo é tentar aprimorar tempos de consulta maior, a tal confiança e a tal lógica personalizada ao médico, entre o médico e o doente, e que julgo que vai muito de encontro às perguntas que temos recebido aqui, nomeadamente algo que nos preocupa muito, a questão dos seguros e dos seguros de medicina dentária que têm proliferado e que são em muitos casos um convite de certa forma à má prática. Eu gostava de dar um bocadinho de sequência aqui à nossa pergunta, ao nosso tema e passando àquilo que tínhamos mais ou menos previsto em termos de debate, gostava de focar aqui também quais são os principais afetados. Obviamente, podemos dizer que os médicos dentistas estão em exercício, são todos por eles afetados, o Alexandre já o disse que é notório este ponto, desde o decreto que fechou ou que suspendeu a nossa atividade. Todos nós estamos a ter no real estes impactos, mas seguramente os impactos económicos atuais vão ser também no futuro, até porque não podemos dissociar-nos daquilo que é conjuntura internacional e de uma crise, que se fala já ser uma crise até sem precedentes. Eu gostava aqui apenas de vos dizer que no dia 12 de março assisti a uma palestra na Ordem dos Médicos, da Ordem dos Médicos em Lisboa, com a Câmara de Comércio de Hong Kong, onde referiam, estávamos ainda no dia 12, que esta crise económica atingia já níveis como, por exemplo, a invasão de Hitler a Paris. E isto significa que a crise já aí era notória. A pergunta que eu faço é quais serão os principais afetados? Serão os jovens? Serão aqueles que são mais vulneráveis, que estão em situações de mais precariedade, que tanto se fala na nossa classe profissional? Jorge André. Estás sem microfone, Jorge. É assim, eu acho, conforme o Darcio estava a dizer, eu acho que isto vai nos afetar de maneira generalizada. É verdade que os jovens médicos dentistas estão numa situação, eu dou muita formação e tenho muito contacto com jovens médicos dentistas e de facto é impressionante
quando eu começo a perguntar, olha, o que é que tu ganhas ao final do mês, o dinheiro que tu estás para casa, de facto é impressionante, porque muitas vezes não consigo perceber como é que conseguem sobreviver, mas eu acho que isto vai nos afetar de maneira transversal. E depois, aqui também havia sempre aquela velha questão, ok, pronto, as coisas estão mal em Portugal, vamos para fora, vamos para a França, vamos para a Holanda, vamos para a Suíça. Só que aqui a questão é que os potenciais países onde a população mais jovem de médicos dentistas recém-licenciados viajava, nós não sabemos se a situação vai estar melhor. Aliás, provavelmente, portanto, as regras para ingressarem médicos dentistas estrangeiros nesses países é altamente provável que sejam cada vez mais apertadas. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, não acredito que sejam só os jovens médicos dentistas afetados. Obviamente que as pessoas que já têm a sua carreira estabelecida, que já têm algum poder económico, podem eventualmente sobreviver um pouco mais a esta crise e os jovens talvez sofrerem menos, mas eu acho que isto vai ser generalizado. Acho sinceramente que vai ser generalizado e acho que tem que haver muita calma e muita clarividência, sobretudo. Não digo uma calma apática, digamos assim, mas eu diria que tem que haver, nós temos que viver este tipo de situações dia a dia. Acho que as próximas semanas e eventualmente os próximos meses vai ser fundamental para nós percebermos exatamente melhor o futuro. Acho que ter alguma calma é importante, mas acho que isto vai nos afetar de maneira absolutamente transversal e aquela possibilidade de imigração não sei se estará tão em cima da mesa como esteve até agora. Certo, esse ponto de vista é muito interessante, Jorge, relativamente àquilo que é o mercado e que tem sido um escape que alivia muitos dos nossos colegas mais jovens. Nós sabemos que cerca de 12, 13% da nossa profissão está imigrada, principalmente no mercado europeu, e pode mudar aqui o panorama, é um ponto de vista muito interessante. Antes de passar aqui a várias perguntas que aqui tenho, Darcio, queres dar algum ponto de vista também relativamente a isto, a quem poderá ser os principais afetados? E já agora, Darcio, aproveitava o facto de termos aqui a ti e ao Jorge André, porque são colegas que são médicos dentistas, mas com dinâmicas de clínicas mais pequenas e tu com uma clínica um bocadinho maior, posicionamentos diferentes, quem é que poderá sair prejudicado aqui? Se é que podemos dizer que há uns piores que outros. Eu acho que vamos sair todos mal. Sinceramente, eu não consigo eu sou uma pessoa otimista por natureza. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bastante otimista, tento sempre ver o lado do copo meio cheio e não do copo meio vazio, mas eu muito sinceramente acho que neste panorama vamos todos a níveis diferentes, mas todos vamos sair prejudicados. Quem tem uma clínica mais pequena, com menos funcionários, terá obviamente um peso menor na pressão do cumprimento, ou seja, do cumprimento com esses mesmos funcionários e da necessidade que tem de ter um income para conseguir manter a sua clínica a funcionar, porque eu acredito que vai haver uma grande diferença entre os tratamentos convencionais, os tratamentos que nós fizemos até agora e que fomos fazendo de alguma forma. E eu acho que a medicina dentária infelizmente vai dar um step back, ou seja, vamos andar para trás um bocado, ou seja, e tudo aquilo que nós, esta geração, eu estou a falar da minha geração, a geração do Miguel, a geração do Jorge, que tanto fizemos para dar o input de melhorar a performance, melhorar a qualidade do nosso serviço, melhorar a qualidade dos tratamentos que fazemos, no fundo investir em tecnologia, para termos efetivamente boas condições de estarmos bem preparados para aquilo que é a realidade dos tratamentos dentários até agora. Eu acho que agora vai voltar tudo para trás um pouco, porque eu acho que o que vai acontecer nos próximos tempos vai haver uma necessidade de um tratamento estritamente biológico. Eu acredito que as pessoas que estão ligadas mais a tratamentos de estética ou a grandes reabilitações orais vão sofrer bastante. Acredito que os jovens médicos dentistas vão continuar a sofrer bastante pela sua própria precariedade, que não é de agora, já é uma coisa anterior a esta crise. O facto de haver uma quantidade enorme de médicos dentistas licenciados e não haver um mercado de trabalho que os absorva na mesma proporção, obviamente que
que os vai fazer, que vai ser mau, ou seja, eu na minha clínica não tenho pessoas, eu tenho pessoas a trabalhar a recibos verdes muito pontualmente, porque eu tenho pessoas que trabalham e têm um ordenado e têm uma percentagem sobre aquilo que recebem, e isso também não é a realidade da maioria das clínicas. Portanto, a maioria das clínicas não paga um ordenado a um médico dentista e depois ainda lhe paga uma percentagem por aquilo que eles fazem. Portanto, eu nesse aspecto acho que tenho protegido melhor as pessoas que trabalham na minha estrutura, mas não acredito que essa seja a proteção generalizada da maioria das clínicas do país. E, portanto, acredito que todos nós, a níveis diferentes, seja melhor implementados, seja com mais experiência, com clínicas há mais anos, eu, neste caso já tenho clínicas há 21 anos, e, portanto, acredito que todos nós vamos sofrer. E quem tiver estruturas maiores, com estruturas de custos maiores, com mais funcionários, com mais empregados, com rendas maiores, vai sofrer bastante. Obrigado. Deixem-me só acrescentar aqui o seguinte, até porque vai de encontro ao que estamos aqui a debater. Muitos colegas preocupam-se, a população portuguesa já não tem uma grande capacidade económica, nós sabemos o que é isso da recente crise, há cerca de nem há uma década atrás, com o custo das consultas a aumentar, como é que a população portuguesa vai pagar as consultas bastante mais caras? E temos uma colega que fala também, a Natália Macedo, que diz que era importante impor preços mínimos de base para todos os médicos dentistas. Eu aproveito para lembrar que é impossível e não é legal nós impormos preços mínimos, e é uma pergunta que vem muito a menudo e muito recorrentemente à Ordem dos Médicos Dentistas. Não se esqueçam que em 2005 a Ordem dos Médicos Dentistas foi multada pela Autoridade da Concorrência por ter uma tabela de máximos e mínimos, uma tabela de valores, e isso não é permitido. E nesse sentido há seguramente que tentarmos valorizar aquilo que são os nossos atos médicos. Alexandre, há aqui uma pergunta especificamente para ti. Eu sei que tu na ENGE e é algo que de certa forma que tu de certa forma estás eu tenho aqui uma pessoa que que de certa forma tens algumas medidas e alguns incentivos para os mais jovens. Perguntam-te que medidas de apoio achas razoáveis ou fundamentais para os médicos dentistas e principalmente para os mais jovens? Eu acho que é importante aqui nós separarmos em duas áreas os médicos dentistas, os que são empresários, isto têm as próprias clínicas, e depois os médicos dentistas que vocês falavam que vão prestar o serviço e que muitas vezes estão precários. Começando pela questão dos precários, é uma questão que preocupa muito a ENGE e preocupa muito toda a gente, porque é difícil prever um cenário. Eles neste momento têm, durante o período de 3 a 6 meses, o apoio de um IAS, se tiverem descontado há mais de um ano, mas quando acabar este período, não sei que integração é que eles poderão ter. Também uma coisa que preocupa bastante é se eles mesmo, acabando esta crise, vão voltar a ter emprego, porque normalmente estas crises acontecem, os níveis de desemprego sobem sempre, e portanto, sendo a classe de médicos dentistas das mais afetadas, eu acho que é provável que se gere aqui algum desemprego. Esta questão da precariedade, eu acho que deve ser uma questão que a vossa classe deve analisar, muito bem analisada, e perceber o que é que se pode fazer em relação a isso, porque eu ouvi-vos dizer aqui que há médicos dentistas a mais no mercado, penso que não sei se foi Jorge André ou Darcy, ou até provavelmente os dois, e portanto isto é uma questão que é muito importante a vossa classe tentar fazer, porque a precariedade e os recibos verdes, quando há alturas de crise, causam sempre este problema, é que as pessoas não têm nenhum apoio, nem têm nenhuma base de salvaguarda, e eu não estou a ver o governo a fazer qualquer coisa que dê o apoio. Em relação aos empresários, de uma maneira geral, e eu acho que no vosso caso não está muito diferente, nós sempre defendemos duas partes. Em primeiro lugar, que era importantíssimo legislar e regulamentar, e depois, em segundo lugar, desburocratizar o sistema. Há uma série de medidas que estão, que eu penso que toda a gente, como o Miguel disse muito bem, já sabem, a questão das linhas de crédito, a questão dos layoffs, eu penso que todos os empresários já estão mais ou menos a recorrer. A questão das linhas de crédito NENS preocupa-nos bastante, e nós mandamos na sexta-feira para o Governo a solicitação de audiência, porque
a tentar pedir ao governo que crie um gabinete de crise por causa da implementação das linhas através da banca, porque sentimos que a banca não se está a comportar de maneira correta. Não sei se vocês já tiveram algumas questões, nomeadamente a pedir avaliações aos sócios, condições comerciais de meio, a fazer gestão comercial daquele valor, e portanto eu acho que o governo deve, mais uma vez, regulamentar muito bem estas linhas, acompanhar, porque é urgente. Vocês têm clínicas, eu também sou empresário e tenho uma empresa, e portanto nós precisamos, nesta primeira fase, urgentemente de dinheiro para sobreviver. E agora, cabe ao governo, a partir de maio e junho, partindo do princípio que esta pandemia, durante o verão, nós regressaremos mais ou menos normalmente à vida normal, pensar em medidas mais concretas de estímulo à economia. Nós achamos que alguns setores mais afetados poderão e deverão ter um subsídio especial. Ok? Agora, de que maneira é que se vai conseguir provar, é que se vai fazer, que tipo de empresas é que vão ser candidatas e que tipo de faturações e de quebras é que vão ter, isso será uma relação direta entre as ordens e as classes e o governo. Para uma coisa que é importante referir: o governo não tem muita possibilidade financeira de sozinho apoiar. Portanto, se não ficar concertado a nível europeu, no apoio geral, nós seguramente vamos ter muitas dificuldades e não irão haver muitos apoios, para além desses que estão aqui a haver, diretos, nomeadamente apoios diretos à economia. Para vocês, médicos dentistas, o que eu aconselhava concretamente é que, por exemplo, quem fez investimento, utilizem todas as linhas que estão à vossa disponibilidade neste momento, ganhem tempo, nomeadamente a moratória de crédito. As pessoas, eu sei que as clínicas são de alto investimento normalmente e, portanto, exigem um grande esforço financeiro, muitas vezes com dívida. Portanto, acho que é importante, porque o problema aqui é quando é que isto vai acabar. E não havendo um tempo final, fica difícil de fazer uma previsão de como é que isto vai reagir e de quando é que isto vai reagir. Portanto, o conselho que dava geral é, tentem efetivamente os layoffs, a questão das moratórias de crédito para quem tem dívida, e se sentirem que a empresa continuará viável no fim desta crise, utilizar as linhas de crédito que são disponíveis pelo Estado, batendo sempre o pé à banca, fincando o pé na banca, porque isto não é uma opção da banca, isto é obrigatório, é um decreto-lei. Portanto, o nosso conselho é para não se deixem com questões de avais pessoais e de juros de 4%. Batam o pé a isso, não tem um problema, está toda a gente... Hoje eu ouvi o Dr. Rui Rio a falar na apresentação das medidas. É claro, ele foi claro na Assembleia da República a dizer que ninguém vai perdoar à banca se tiverem lucros neste ano e no próximo ano. Portanto, eu acho que isso é importante. E depois, o Governo está a preparar uma série de medidas de retoma económico. E temos que aguardar um bocado qual é que será a linha da Europa e a linha também do Governo para retornar. Alexandre, obrigado, porque eu acho que esse ponto que acabaste de dizer, dessas medidas, eu não, obviamente não posso adiantar, mas prevê-se que em breve vamos ter essa noção. Óbvio que há aqui uma conjuntura internacional e vemos que a solidariedade europeia é crucial para isto, e certamente a nossa capacidade de influência lobista, a nossa capacidade também de acrescentar aquilo que está mais vulnerável, obviamente tem que ser bem comunicada. Gostava também de dizer que, já que foi tocado por vários, que obviamente as fragilidades e as vulnerabilidades de uma profissão vêm normalmente ao de cima, e esta crise expõe um pouco isso. Talvez também seja uma oportunidade para mostrarmos quase aquilo que é da opinião pública, o entendimento e uma noção que a profissão muitas vezes não tem numa leitura para a população em geral. Há aqui um forte ponto das perguntas que nos estão a fazer chegar, nomeadamente com os seguros, mas também há aqui um contraponto muito interessante. A Teresa Oliveira Bastos pergunta-nos onde cabem os pacientes com baixos recursos, aqueles que muitas vezes não acedem aos nossos consultórios e que devem também ser uma preocupação nestas alturas de crise. Eu ouvia ontem o virologista Simas, que dizia que a preocupação dele, dizia, nós estamos muito bem encaminhados do ponto de vista médico, do ponto de vista virológico, sabemos para onde é que estamos a caminhar, do ponto de vista social é que julgo que devemos estar preocupados. Do ponto de vista social, obviamente, implica política e economia, e esse é um ponto importante.
eu gostava de dar aqui a voz a um dos nossos colegas, que é o António Ferraz. Ele na semana passada fez uma questão muito pertinente, mas que o tema era muito mais do ponto de vista económico. Eu não sei se o António está com oportunidade de dizer... António, estás a ouvir? Olá, estão-me a ouvir? Força. Sim, sim. Ora, viva! Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas que estão aí no painel, ao Dárcio, ao Jorge André, também ao Alexandre Meirelles, e boa tarde a todos os colegas e amigos que estão a ouvir. Pronto, esta pergunta eu fiz a semana passada e também já fiz no fim um bocado do debate e acabou por passar, mas além de tudo o que aqui já foi dito, que eu concordo plenamente, eu tenho aqui outra questão que tem a ver com algumas coisas também já foram faladas e tem a ver com esta nossa ansiedade inata de sermos médicos dentistas, sermos clínicos, e que numa situação como a atual não saberemos muito bem, ainda não sabendo muito bem o que aí vem, estarmos a dar passos no desconhecido, o que poderá levar, como noutras alturas, a certos oportunismos, quer de instituições públicas, quer com privadas, e mesmo à criação de alguns lobbies para que sejam instauradas novas medidas e regulamentos por vezes dúbios, que obrigam à aquisição de novos equipamentos, de alterações físicas das instalações, à criação de mais taxinhas de inspeções, de multas, que no fundo irão tornar incomportável o funcionamento de um pequeno ou médio consultório na situação económica e social portuguesa, não é? Por outro lado, em relação às entidades ou consórcios constituídos e que estão a tentar estabelecer guidelines ou normas de procedimentos, vamos chamar assim, devendo ter em conta aquilo que será o ideal, ou seja, o que é que de melhor se pode fazer em relação à situação, não pode em circunstância alguma esquecer o que realmente é fundamental e se adapta à realidade socioeconómica do nosso país, que é da perspectiva dos consultórios, mas mais ainda da perspectiva do utente. Tem um bocado a ver com isto que estávamos a falar agora. Portanto, eu acho que temos que ter muito cuidado, proteger-nos sim, proteger os nossos pacientes e colaboradores, mas não dar ideias daquilo que não conhecemos ou daquilo que não temos no conhecimento controlado para que novos roubos, vamos lhe chamar assim, não se venham a verificar. Não podemos ser nós, nesta fase de grande incerteza quanto ao futuro, a colocar publicamente questões que nos fragilizam e nos ponham a jeito, senão vamos ficar afogados em procedimentos e vistorias e licenças que pronto, que no fundo já aconteceu noutras alturas por outros motivos e a gente sabe como é que as coisas funcionam, e acho também que quem se apresenta perante a comunicação social ou entidades governamentais deve apresentar um discurso cuidado e prudente que não dê aso ao oportunismo. Portanto, eu acho que não é viável trabalharmos em ambiente de bloco, digamos assim, de bloco cirúrgico no dia-a-dia das nossas clínicas, porque nem os nossos pacientes nem nós podemos suportar este tipo de situação. A pergunta que eu ponho é que será depois de passada esta tempestade agravada pela ignorância que todos temos sobre o futuro, vamos mesmo precisar disto tudo que para aqui anunciam agora, que o Dárcio já falou dos aparelhos, disto, daquilo e daquilo outro. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se vocês sabem, né? Acho que ninguém sabe. Eu acho que devemos ser todos prudentes e, no fundo, estarmos cientes que estas coisas podem acontecer também. António, agradeço-te imenso a tua questão, por ela ser tão pertinente e por eu ter discutido com ela previamente, não escondo que nós falamos previamente e reservarmos aqui um espaço para ti, porque eu acho que isto é fundamental. Primeiro também gostava só de fazer aqui mais uma vez um disclaimer que tem a ver com estes debates são à porta fechada, por assim dizer, são para nós, entre os nossos pares, discutirmos. Isto é para mim um ponto muito importante, que não devemos deixar de refletir, mas não devemos entrar numa onda alarmista. E nesse sentido, António, a tua questão, e vejo que estás aqui a ter muitos incentivos de alguns colegas, acho que é crucial. Vou lançar aqui para os nossos oradores o ponto de vista do António Ferraz. Esta preocupação é realmente algo que devemos ter atenção. Jorge, começo por ti para não fugir ao nosso circuito de perguntas. Então, olá António, por acaso era uma situação que já me tinha passado pela cabeça a mim e seguramente a grande maioria dos médicos dentistas, se nós não estamos a criar na nossa população
um receio de ir ao dentista, não é? Com excesso eventualmente de vulnerabilidade. Eu acho que o António colocou a questão muito bem, no sentido em que nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, nós não sabemos a durabilidade que isto vai acontecer, as coisas podem correr bem, podem eventualmente correr mal, podem até, conforme disse Miguel Stanley, ser a nova ordem, ou seja, ser o nosso dia-a-dia ser assim. Eu devo dizer que houve uma entrevista e que eu gostava que, se eventualmente tivessem hipótese, todos vocês vissem, que foi uma entrevista do diretor do Serviço de Infecciosas do Hospital de São João, do António Sarmento. Foi uma excelente entrevista, onde ele falou que, na opinião dele, isso era uma opinião apenas pessoal, que achava, que não acreditava que o que aconteceu ao vírus, portanto, o ciclo de vida do vírus que aconteceu na China, que tinha sido exclusivamente por medidas humanas. Ele achava que, na opinião dele, era uma opinião pessoal, que o próprio vírus tinha um ciclo de vida dentro de uma localização geográfica, aparecia e desaparecia, e muitas vezes não estava assim tão influenciado pelas nossas próprias medidas. Não quer dizer que a gente não tenha contato com isolamento social, etc, etc. Mas o António coloca a questão muito bem, será que de facto vai ser necessário tudo isso? Será que até não pode aparecer aqui um tratamento entretanto? Será que não pode a vacina vir um pouco mais cedo? Ou seja, acho que é importante haver um pouco de calma e clarividência e não haver precipitação, porque é verdade, seguramente vai haver oportunismos no meio disto tudo, tenho a certeza. Obrigado, Jorge. E é fundamental falarmos aqui entre os pares, não é? Dárcio, só para complementar, para passarmos aqui um bocadinho para o último ponto. Eu concordo plenamente com o Ferraz, um grande abraço para o Ferraz. O Ferraz é uma pessoa muito ponderada, é uma pessoa tem uma linha de pensamento muito consistente e acho que expôs plenamente e de uma forma perfeitamente clara um ponto de vista que eu partilho na totalidade. Ou seja, eu acho que nós vamos ter que ter todos uma grande ponderação, ter que ter todos uma grande capacidade de entendimento daquilo que vai ser o nosso futuro, porque vai com certeza haver um alarmismo, e está a haver um alarmismo, que eu não vou dizer que é despropositado ou não, porque eu não tenho conhecimento para poder dizer que este alarmismo é despropositado. Aquilo que eu tenho conhecimento é daquilo que é o meu passado, ou seja, a minha experiência como dono de clínicas dentárias há 20 e tal anos, é que todas as oportunidades são oportunidades para haver uma maior sobrecarga dos médicos dentistas que são donos de clínicas. E vai haver aqui também uma grande oportunidade, ou vai haver aqui uma grande oportunidade para haver um oportunismo na venda de equipamentos e disto e daquilo que vão esterilizar e desinfetar, que nós não sabemos se vão realmente ser eficazes ou não. E, portanto, eu acho que todos nós vamos ter que ter alguma cautela e alguma ponderação para seguir com o nosso futuro. Há uma coisa que eu sei, é que trabalhar com as EPIs, como eu tenho trabalhado a ver urgências agora neste passado recente, é uma coisa impossível. Pá. É uma coisa impossível. Ou seja, ninguém consegue trabalhar assim 8 horas por dia e a fazer determinado tipo de procedimentos. Portanto, vai ter que haver com certeza a necessidade de haver adaptações e vai haver com certeza, e acho que há tecnologia para tanta coisa, tem que haver com certeza alguma coisa que nos vá auxiliar a manter-nos a trabalhar de uma forma ergonómica e de uma forma segura para os nossos pacientes, mas sem parecer que estamos a entrar na tenda do ET, não é? Quer dizer, em termos práticos é isso que eu sinto. E vejo muito, eu atendo só adultos, mas eu agora vejo o papel, por exemplo, dos nossos colegas pediatras e de ortodontia, que lidam com crianças e que lidam com pacientes jovens, como é que eles vão trabalhar mascarados daquela maneira, sem assustar ainda mais os miúdos. Não é? Aproveitando essa lógica de trabalho, tenho aqui o Luís Corte Real, que eventualmente, se eu lhe conseguir dar o microfone. Luís, consegues ouvir? Consigo ouvir perfeitamente. Muito bem. Queres então pôr o teu ponto de vista? O Darcy estava a falar sobre nossas abordagem clínica. Queres dar aqui o teu ponto de vista também? Sim, eu acho que há bocado o Alexandre estava a pedir a palavra, mas eu muito rapidamente vou dar aqui os meus 2 cêntimos.
Quero-te felicitar, Miguel, pelo teu proativismo, primeiro, porque é muito importante falarmos entre todos e debatermos entre todos de uma forma tão clara e tão honesta, porque é nos momentos de pressão que se vê de que massa somos feitos. E tu já te conheço há muitos anos, és de uma boa massa. Pá, tanto o Jorge André Cardoso como o Dárcio são colegas por quem tenho uma admiração fantástica. Não conheço tão bem o Alexandre Meireles, mas deu para ver que realmente é uma pessoa muito, muito ponderada. O António Ferraz é um companheiro e um amigo de longa data, e o Miguel Stanley é alguém que eu admiro muito como médico dentista e como empresário. Foram abordados aqui temas e estamos todos de acordo que isto mudou a vida não só dos dentistas, mas do planeta, não é? Isto foi um 11 de setembro elevado à milésima, 1000 vezes superior a 11 de setembro, nada será igual. Mas temos que estar serenos e temos que ter calma suficiente para analisar, como disse o Ferraz, e muito bem, o que vai acontecer. E o que vai acontecer, nenhum de nós seria brilhante se algum de nós tivesse uma resposta para tudo. É essencial um ponto que vocês falaram, que é, aliás, para mim foi o mais importante, foi o único não dentista que o disse. Foi o primeiro a dizer, que foi o Alexandre que disse, pá, eu liguei porque tinha aqui um problema na articulação, na ATM, mas o meu dentista disse que não podia atender porque agora estamos fechados. Ponto número 1. Porquê é que o governo fechou, quase antes de toda a gente, as clínicas de medicina dentária? 1, porque sabemos que nós trabalhamos numa área muito sensível, e 2, porque tinha medo que nós fôssemos o maior foco de contaminação, muito maior do que para, se calhar, os supermercados. Ponto número 2. Temos que manter a credibilidade perante os nossos pacientes. Isso é fundamental. É dar a segurança que os nossos pacientes, quando forem aos nossos consultórios, eles vão estar num ambiente limpo, esterilizado, do qual o Stanley falou. Pá, temos que estar 10 minutos a desinfetar todas as superfícies ou mais, está certíssimo. Mas neste momento, os portugueses, a população, eu diria quase toda a Europa, tem medo de ir ao supermercado. Não sei se vocês já foram, já vem a malta com máscaras, pá, com gorros, com óculos, com luvas, limparam o álcool de todo lado, portanto, o pânico está em todo lado. Vai ser muito complicado nós conseguirmos transmitir aos pacientes que quando o governo nos deixar abrir, que nós vamos ser um sítio seguro. Vai ser fundamental uma coisa, vai ser fundamental a nossa ordem, a forma como comunicamos e a maneira inteligente como nós, clínicos, vamos conseguir lidar com algo que o Darcy falou agora, que eu também sinto na pele. É humanamente impossível, e desculpem dizer a palavra, até acho ridículo, e temos que o fazer porque somos obrigados. Pá, nós estamos a trabalhar de EPIs quando eles deviam estar na primeira linha, devia estar era nos hospitais e no centro de saúde, não deviam estar nas clínicas dentárias, desculpem-vos dizer. As máscaras FFP2 e P3 não deviam estar nas clínicas dentárias, deviam estar nos médicos de primeira linha, pá, para que se um dia eu tiver que ir lá ou alguém da minha família, os gajos estarem protegidos e não ficarem infectados por mim e poderem continuar a trabalhar. Luís, pedia-te só para tentar ser mais... E agora deixa-me só para terminar. O caminho da medicina dentária a curto prazo, e aqui eu pergunto aos colegas, porque temos o Dárcio, pá, que vive da medicina dentária, e eu também um bocadinho, mas pronto. Mas embora eu não seja a minha área, a medicina dentária do futuro, a curto prazo, porque isto vai voltar ao normal, colegas, não tenho a mínima dúvida. Isto vamos voltar, isto passa o tempo, sai a vacina e acabou. E a pergunta é se acham que se a medicina dentária conservadora, e já o disseram aqui, vai ter maior relevância ou não relativamente a tratamentos, pá, de orçamentos mais altos, nomeadamente restaurações estéticas, reabilitações com implantes. A medicina dentária conservadora neste momento, acho eu que vai ter um papel muito mais ponderante. Obrigado, Luís. Obrigado, Luís. Obrigado. Fica a pergunta, a medicina dentária conservadora tem ou não tem um
um papel preponderante. Obviamente que para muitos de nós, médicos dentistas, eu falo por mim, respondendo eu, para mim já era um papel preponderante, já é uma realidade de qual eu invisto. Eu diria mais longe, até a preventiva terá ou não terá um papel preponderante. Darcio, Jorge, Alexandre, poupo-te esta pergunta, mas depois... Miguel, Jorge. Eu queria só referir aqui uma questão das oportunidades, se me desses 2 minutos. Sim, Alexandre. Pai, não indo muito ao tema que o António Ferraz disse, porque eu não consigo falar, porque eu não sou médico dentista, mas também gosto de falar de coisas boas. E eu acho que os médicos dentistas estão de parabéns pelo trabalho que fizeram nos últimos 20 anos em tirar o medo das pessoas de irem ao dentista. Portanto, vocês sabem o que é isso, e a vossa geração sabe. Eu falo por mim, eu tenho 38 anos, se calhar quando tinha 6, 7, 8 anos ainda me sentia um bocado desconfortável para ir ao dentista. A minha filha de 5 anos simula coisas do dente porque quer ir ao médico dentista. E, portanto, vocês estão de parabéns nesse campo e vão ter que, provavelmente, reinventar um bocadinho aqui as coisas. Eu chamo a atenção de uma coisa muito importante. A coisa menos má que o Covid trouxe foi a digitalização, a aceleração da digitalização. E é muito importante vocês perceberem de que maneira é que isso pode integrar o vosso negócio. Se é através da comunicação de redes sociais e isso, tudo bem. Exatamente. Aprenderem a comunicar melhor com o Instagram, com o Facebook, tudo bem. Depois, no vosso processo clínico, que partes é que podem ser feitas assim? Eu acho que isso que é fundamental para o vosso... Exatamente. Obrigado, Alexandre. Deste aqui se calhar a voz ao Jorge. Jorge. Olha, é assim, um dos pontos principais que eu gostava de focar hoje era justamente este aspecto do teledente associado à telemedicina. Eu sei que esta coisa da telemedicina era uma coisa que a gente estudava na faculdade de vez em quando e era uma coisa completamente irreal e pouco aplicável à medicina dentária. Agora, nós temos que ver, nós estamos a viver em alturas especiais e já havia alguns projetos pontuais de telemedicina dentária no sentido de opiniões online e coisas do género. Eu gostava que nós puséssemos um pouco os nossos dogmas de lado, porque assim, eu acho que a medicina dentária vai continuar a ser 90%, 95% uma coisa da hands-on, ou seja, onde nós vamos ter que mexer. Mas eu acho que nós estamos numa situação, eu lembro muito daquela frase do Martin Luther King, que é: se tu não podes correr, anda, se não podes andar, gatinha. Então, neste momento, eu acho que nós podemos fazer algumas coisas. O que é que nós podemos fazer? Ora, eu acho que, conforme o Alexandre estava a dizer, e é interessante como é que esta observação veio de um não médico dentista, porque nós somos, e eu incluí, nós somos muito dogmáticos em relação à nossa profissão. É possível, de facto, nós colhermos muitos dados dos nossos pacientes através das ferramentas digitais que nós temos. É possível isso. Eu acho que nós temos que olhar para isso com uma perspectiva muito mais pragmática hoje em dia. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho no meu site, já tinha isso há uns anos, uma situação de uma opinião online. Obviamente que isto, do ponto de vista legal, pode até causar aqui alguns problemas, mas eu tive a ver até a parte do Código Deontológico da Ordem dos Médicos Dentistas e, de facto, o que o Código diz é que nós devemos ter algum cuidado quando estamos a fazer diagnósticos se a informação que nós recolhemos não for total. Obviamente nós não temos radiografias, por exemplo, mas nós podemos fazer uma ponte entre o paciente que eventualmente quer vir à clínica, parte da consulta pode perfeitamente, não estou a dizer a totalidade, mas parte da consulta pode ser perfeitamente feita de maneira digital. Ou seja, nós podemos falar com o paciente, há uma série de fotografias que ele pode nos dar, os telemóveis hoje conseguem de facto fazer coisas fantásticas em termos de fotografias e nós podemos, repito, não completamente, mas parcialmente, nós podemos orientar de maneira a minimizar, isto é muito importante, de maneira a minimizar a presença do paciente no consultório. Reparem, eu faço o exame inicial de 1 hora. Se o paciente for filtrado online, eu posso fazer o exame inicial em meia hora. Porquê? Porque eu já sei o que é que o paciente quer, o que é que o paciente não quer, já tenho mais ou menos uma ideia do que é que vou encontrar, obviamente não completa, mas eu posso otimizar muito a minha consulta. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, consultas de manutenção. Há aqui o João Fonseca está aqui a dizer que a ortodontia, no fundo, já investe muito neste... Já faz um pouco isso. E o João faz um pouco. Só um segundo exemplo, só para terminar, porque acho que é um exemplo importante. Reparem, consultas de controlo. Porquê que eu não posso ligar ao meu paciente, fazer uma chamada 2 semanas antes e perceber se, além da consulta de manutenção, de fazer destartarização, não existirá eventualmente
outro problema onde eu posso otimizar o tempo de consulta, posso até eventualmente explicar ao paciente, em vez de fazermos um tratamento, vamos fazer 2 ou 3 tratamentos e otimizar o preço de consulta. Eu sei que isto é uma situação que pode gerar algum desconforto em muitos colegas, mas eu gostava que houvesse um pouco mais de abertura nesse sentido. Nós não podemos fazer tudo digitalmente, mas podemos fazer muita coisa. Muito mais do que o que nós pensamos, do meu ponto de vista. E lá está a comunicação acima de tudo. Certo, excelente. E até para reforçar o que estamos aqui a falar, relativamente a isto, há uma colega que pergunta se a consulta de telemedicina é paga ou não. Só para dar aqui também uma informação, para mim, podem os colegas pesquisar, nós temos na nossa tabela de nomenclatura da Ordem dos Médicos Dentistas inserido esse código, é um ato médico e nesse aspecto nós temos que valorizar isto como um ato médico. Sabedoria, conhecimento, diagnóstico, informação são atos médicos fundamentais que nós, como médicos dentistas, devemos saber expor aos nossos doentes. Meus caros amigos, eu tenho apenas a dizer-vos o seguinte: oxalá o meu tempo de quarentena e de isolamento em minha casa passasse tão rápido como está a passar convosco, porque tem sido incrível a forma como estamos aqui a falar. Aqui gostava também de aproveitar para partirmos para aquela que é, de certa forma, a nossa última questão e que tem a ver com a recuperação, vai ser rápida ou não. Isto pode parecer um palpite, mas como vocês sabem que fomos preparando e trocando aqui umas imagens, eu que estou atento normalmente aos jornais, todos os jornais, nomeadamente jornais credíveis como o Expresso, esta é uma pergunta do Expresso há 15 dias atrás, feita a grandes economistas portugueses. Hoje mesmo a Fundação Carlos Gulbenkian teve um grande painel com as conclusões finais do Durão Barroso e a pergunta que se impõe, à medida de cada um, mas onde podemos arriscar, é: a recuperação vai ser rápida ou não? Gostava de ter a vossa opinião dos três para finalizarmos este painel e, essencialmente, obviamente, tentando pessoalizar um bocadinho na lógica da nossa atividade clínica e profissional. Dárcio. Ok. Deixa-me só dizer aqui uma coisa antes, depois já respondo a essa. Eu estava aqui no seguimento do que o Jorge estava a dizer, por exemplo, nós já tomámos, eu já tinha tomado essa decisão de haver a possibilidade de fazer telemedicina em alguns casos, ou seja, por uma questão de confinação não podia com certeza estar a ver as pessoas todas que precisavam que eu as consultasse e, portanto, nós já demos esse passo à frente e acho que esse passo à frente foi importante para fazermos um teste também, se realmente isso tem algum cabimento na nossa profissão ou não. E acho que não é uma coisa totalmente descabida, embora eu ainda considere que o tratamento médico-dentário tem que ser um tratamento presencial e que nós temos que ver o nosso paciente como um todo e não fazer, ou seja, eu acho que é muito falível fazermos consultas à distância, na minha sincera opinião. Agora, outra coisa que eu acho que é importante é a tecnologia, não é? E para quem já tem essa tecnologia, e há muitos que já temos essa tecnologia, eu acho que a tecnologia também nos vai ajudar a poder adaptar-nos mais rapidamente a esta nova realidade. E, portanto, acredito que isso pode ser uma oportunidade, entre aspas, para alguns médicos dentistas. Quanto à questão económica da retoma, a questão que me estavas a fazer agora no final, eu vou ser sincero, eu gostava de dizer que não, para que a retoma ia ser relativamente rápida, que nós não íamos conseguir, que vamos conseguir dar a volta a isto de uma forma relativamente simples, mas eu sinceramente acredito que o impacto económico que esta crise a nível mundial criou em todas as áreas de negócio vai fazer com que na nossa área específica, e já disse isso há pouco, que nós somos no fundo a última linha, as pessoas só vêm ao dentista basicamente porque têm necessidade. É muito interessante o Alexandre ter dito que a filha já gosta de ir e que ele próprio também já vai com outra vontade e com outra segurança ao dentista.
mas a verdade é que para a maior parte das pessoas nós continuamos a ser, como eu tinha um primo meu que dizia que eu era, como é que se diz, um gladiador consentido, ou seja, que as pessoas vêm para sofrer e ainda pagam no fim. Em termos práticos, esta imagem acho que ainda não se apagou dos portugueses das pessoas de uma forma geral, e portanto eu acho que nós vamos sofrer um pouco dessa má fama que apesar de tudo ainda temos. Portanto eu acho que para nós a retoma não vai ser rápida. Alexandre, um último ponto para ti? É assim, no geral, eu acho que a retoma vai depender de alguns pontos. Não é? O tempo de paragem da economia, o nível de poupança das famílias e que capacidade o governo vai ter para apoiar as empresas para ser feita a manutenção do emprego. Isto é fundamental e tudo o resto no tempo vai depender um bocadinho disto. Eu, infelizmente, no vosso caso, concordo com o Dárcio e acho que vocês serão, como foram dos primeiros a parar, serão dos últimos que o governo vai deixar voltar a trabalhar. Eu acho que a vossa classe, e tu particularmente, Miguel, acho que devem pressionar o mais que puderem o governo, porque se sentirem que é seguro, se sentirem que não há risco, se sentirem que estão reunidas as condições. O Miguel Corte Real perguntava porquê que fomos os primeiros a parar. Eu não tenho condições técnicas para responder se é assim, se foi bem feito ou não. Mas se vocês sentem isso e se a vossa classe sente isso, acho que deve pressionar, porque caso contrário, vocês serão seguramente os últimos a abrir, porque foram os primeiros a parar. Isto, historicamente e tendencialmente, é isso que acontece. Os primeiros a parar são normalmente os últimos a abrir, porque as razões no meio são as mesmas, porque pararam ou porque não vos deixam abrir. E, portanto, mantendo-se tudo como está, partindo do princípio que o governo conseguirá manter alguns postos de trabalho, eu penso que vocês terão uma das recuperações mais difíceis da economia portuguesa, os médicos dentistas, e que se vão perder muitos empregos e esses provavelmente não vão recuperar. Agora, eu acho que vocês devem pressionar o governo nesse sentido para abrir o mais rapidamente possível, sentindo que é confortável, que há a segurança da vossa parte. Alexandre, na minha perspectiva pessoal, como médico dentista e como sócio-gerente de uma empresa, oxalá tu estejas errado. Era esse o grande desejo que eu gostaria que tu tivesses relativamente a isso. Mas... Nós temos clínicas de psicologia igual e estão exatamente paradas, porque também não podemos dar consultas e, portanto, o princípio é mais ou menos o mesmo. Portanto, sabemos nós que esta pandemia, nesse aspecto, é democrática, afeta-nos a todos, independentemente da nossa nação, religião ou dimensão social. Gostava apenas de agradecer a todos, mas antes de finalizar o debate e de ter tido aqui a oportunidade de expormos bastante os nossos pontos de vista, obviamente ficam muitas coisas por expor, temos diferentes pontos de vista, temos diferentes percepções. É um ponto importante que a informação, estarmos informados, é crucial para podermos debater, é crucial para podermos expor os nossos pontos de vista, e gostava também de dizer que daquilo que tenho visto é que, no fundo, quem não estiver informado acaba por ter maior dificuldade em decidir. E nesse sentido eu julgo que estes debates são úteis para, entre aquilo que é o apuro da verdade e de correto e de um correto, eventualmente nós podemos fazer as nossas opções e paulatinamente avançando com aquilo que vai ser o futuro e as decisões que estão por tomar e as nossas inquietações. Temos na próxima sexta-feira, que é Sexta-feira Santa, mas devido ao cancelamento e à suspensão de todas as celebrações religiosas, aquilo que me traz neste próximo debate, que fica para o último, e vai de encontro ao que o Alexandre dizia, para vincarmos bem do ponto de vista político o nosso ponto de vista. Este é um ponto crucial. Eu não tenho, obviamente, responsabilidades de representação da classe, mas tenho, obviamente, uma responsabilidade individual como médico dentista de poder dar o meu contributo, e nesse sentido o Covid-19, medicina dentária e a dimensão política desta pandemia, onde estamos e para onde vamos ter o privilégio de ter o professor Adalberto Campos Fernandes, foi ex-ministro da Saúde, é médico, o Alberto Machado, deputado e médico dentista, nosso colega, Célia Carneiro, vereadora na Câmara Municipal e também médico dentista, e o Ricardo Batista Leite, deputado e médico. Eu julgo que vai ser um painel muito interessante
para finalizar esta primeira ronda e seguramente para podermos expor a políticos que têm uma noção e uma percepção real daquilo que é esta pandemia, porque são todos médicos, mas são também pessoas com influência política, como é que podemos, de certa forma, salvaguardar aquilo que são a defesa dos nossos interesses profissionais e das famílias e das pessoas que trabalham connosco. Agradeço imenso a todos, acho que foi muito útil, sinceramente agradeço a todos que estiveram connosco, foram 300 pessoas que estiveram connosco e agradeço verdadeiramente o contributo e a forma como o fizeram. Muito obrigado a todos e até breve, até sexta-feira. Até à próxima. Obrigado, Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado.